A nossa reflexão de hoje será no texto de Atos, capítulo 2, do verso 37 ao 41. O texto diz assim: Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Esse é um texto das Escrituras carregado de controvérsia. Porém, nós não temos tempo aqui para fazer os devidos esclarecimentos. Fica aí, talvez, para uma outra oportunidade. Vou me ater apenas a um aspecto importante, fundamental dessa passagem. O texto tem como cenário a grande reunião de judeus em função da festa de Pentecostes. Eles foram para lá para celebrar esta festa. E aí eles se deparam com um fenômeno, com um episódio extraordinário. Homens iletrados, os discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus, falando nas línguas maternas que ali estavam representadas. E aí o grupo se dividiu. Algumas pessoas ficaram perplexas, admiradas, perguntando qual era o significado daquelas coisas. Por outro lado, havia um outro grupo que escarnecia, zombava e que caluniava aos discípulos, dizendo que eles estavam embriagados. Diante desse cenário, então, os apóstolos se levantam e esclarecem o que estava acontecendo naquela ocasião e aproveitam a oportunidade para pregar o Evangelho, para anunciar a Jesus Cristo como aquele que havia sido ressuscitado dos mortos, que era de fato o Filho de Deus, o Cristo, o Senhor. Diante deste quadro, diante dessa realidade, muitos dos que estavam ali foram sensibilizados. O texto diz, no verso 37, ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. A ideia aqui é de que eles foram espetados, que eles foram traspassados em seu coração. É como se uma lança alcançasse o mais profundo, íntimo do ser daquelas pessoas que estavam se sentindo daquela maneira. E elas se viram diante de um grande dilema. Já que Jesus Cristo era de fato o Filho de Deus, era Senhor e Cristo, o que eles deveriam fazer? Eles entenderam que precisavam dar uma resposta àquela realidade. E eles perguntaram: irmãos, o que faremos? Os apóstolos responderam: arrependam-se. Arrependam-se. Em outras palavras, mudem por completo. É uma virada de 180 graus. Arrependam-se. Em outras palavras, eles precisavam admitir aquilo que antes eles rejeitavam. Eles precisavam aprovar aquilo que antes eles reprovavam. E o texto de Atos capítulo 2, ali perto do versículo 22, indica o que eles estavam reprovando. Eles estavam reprovando a Cristo. Cristo que era aprovado por Deus, que era prazer de Deus. Então, arrependimento era aprovar aquilo que Deus aprovava. Era ter afeição por aquilo em que Deus tinha prazer no seu Filho. Em outras palavras, eles precisavam abandonar a si mesmos e se voltar para Jesus. Nós vivemos numa sociedade em que arrependimento é visto de uma maneira negativa,
como uma coisa para fracos, como uma coisa para gente pobre. E é verdade, nós somos fracos, é verdade, nós somos pobres, mas o fato de sermos fracos e pobres não deve fazer com que concluamos que arrependimento é algo de menos valor, é algo insignificante. Não. Arrependimento é um milagre, porque o arrependimento é uma resposta à ação do poder de Deus no mais íntimo do ser humano. O arrependimento é uma resposta ao fato da lança de Deus, a sua palavra, ter nos atingido no coração. De forma que arrependimento não é uma coisa desprezível, mas é uma experiência maravilhosa e que marca, que distingue aqueles que foram atingidos, foram cativados pela palavra de Deus. Naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Em outras palavras, 3.000 arrependidos. Um milagre maravilhoso, extraordinário, sem precedentes, muito maior do que aquela manifestação das línguas, muito maior do que aquele som de um vento que chamou a atenção de todas as pessoas. Não há maior milagre do que o arrependimento, do que uma pessoa completamente mudada, alterada pelo Senhor, por sua palavra. Fica aqui então a orientação, o conselho para que nós não desprezemos o arrependimento, não vejamos e não tenhamos uma perspectiva empobrecida, pálida do arrependimento, mas olhemos para ele como ele de fato é, como um milagre de Deus. E como é maravilhoso nós podermos ser alvos da manifestação milagrosa dele, que faz com que nós deixemos de nos dobrar diante dos nossos próprios desejos, deixemos de nos dobrar diante de nós mesmos para nos voltarmos para Deus e aceitarmos, admitirmos, aprovarmos aquilo que Deus ama, aquilo que Deus aprova, aquele em quem Deus tem prazer, Jesus Cristo. Não há nada melhor do que ter prazer em Jesus. Então, fica aqui a dica, a sugestão, o incentivo, o estímulo para que eu e você, no final dessa semana, na outra e por toda a nossa vida, sejamos marcados por esse grande e maravilhoso milagre, que é o milagre do arrependimento, do voltar-se diariamente para Cristo e ter prazer naquele em quem Deus tem prazer. Jesus, Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor. Deus lhe abençoe e até o nosso próximo encontro.